São Paulo desbancou o Palmeiras na liderança do ranking do Brasileirão, desenvolvido pelo OL. O tricolor paulista assumiu a ponta após os jogos da última semana, incluindo o retorno da Série A. Time comandado por Zubeldia emplacou 2 vitórias, enquanto o Alviverde perdeu o topo por não ter vencido na Libertadores. Fora isso, o top 5 se manteve igual com a dupla Fla-Flu e o Botafogo segue na cola. Grêmio, Fortaleza e Atlético já foram destaques positivos. Os 2 primeiros galgaram 2 casas na lista, enquanto o Dragão pegou o elevador e ultrapassou 3 adversários. Além deles, o Cruzeiro subiu uma posição. Já Atlético e Corinthians tiveram quedas significativas. O Furacão perdeu 2 colocações e foi para 11º, enquanto o Clube do Parque São Jorge deslizou para a 14ª posição. Aqui o L do Brasileirão asterisco São Paulo mais 1. O tricolor chegou no topo com 2 vitórias pelo mesmo placar de 2-0, contra Talheres, na Libertadores, e sobre o Cruzeiro, no Brasileirão, Palmeiras 1. O Alviverde perdeu a liderança após ficar só no empate com o São Lourenço por 0-0, em casa mesmo tendo vencido o Criciúma fora por 2-1. Fluminense, o Flu manteve sua posição com a vitória sobre a Alianza no meio da semana e o empate por 1-1 com o Juventude. Flamengo, o rubro-negro sobrou nos 2 duelos que teve a vitória por 3-0 sobre o Milionários e a goleada histórica por 6-1 sobre o rival Vasco, mas ainda não conquistou a vaga no pódio do ranking apesar de ter assumido a liderança do Campeonato Brasileiro. Atlético MG, o Galo goleou o Caracas na Libertadores, só que ficou no empate com o Bahia e também não mudou de colocação. Botafogo, o time de Arthur Jorge é outro que manteve o posto com os resultados da semana, após empate por 0-0 com o Júnior de Barranquilla e vitória por 1-0 sobre o Corinthians na casa do adversário. Cruzeiro mais 1. A Raposa subiu ao vencer seu jogo da Sul-Americana, apesar da derrota para o agora líder do ranking São Paulo no Brasileirão Bahia 1. A equipe comandada por Ceni empatou com o Atlético MG e perdeu uma posição. Grêmio mais 2. O tricolor gaúcho voltou a jogar, deu show na Libertadores e perdeu com os reservas para o Bragantino, só que subiu 2 casas Inter. O Colorado foi derrotado pelo Belgrano em seu retorno, mas superou o Cuiabá no final de semana e continuou em 10º. Atlético PR2. O Furacão derrapou nas 2 partidas que teve, ambas derrotas por 1-0, para Sportivo Ameliano e Fortaleza. Fortaleza mais 2. O Leão do Pici galgou 2 posições embalado por 2 triunfos, fazendo o Sportivo Trinidense e Atlético de Vítimas. Red Bull Bragantino. O clube de Pedro Caixinha tropeçou na Sul-Americana e só empatou com o Coquimbo, mas bateu os reservas do Grêmio no Brasileirão. Corinthians 2. O Corinthians despachou o Racing RU no meio da semana, mas sofreu novamente contra um adversário da Série e foi superado em casa pelo Botafogo, despencando no ranking. Atlético GO mais 3. O Dragão superou Vitória no seu único jogo da última semana e pegou o elevador, tendo a maior subida entre todos os times. O EBA 1. O Dourado bateu o Lanús fora de casa, mas seguiu sua sina no Brasileirão e, ainda sem marcar no campeonato, perdeu para o Inter, caindo uma posição. Juventude 1. O Juventude arrancou o empate contra o Flu em seu retorno, mas também caiu uma casa e entrou no Z4 do ranking. Vasco 1. O Cruz Maltino foi atropelado pelo rival Flamengo e se afundou ainda mais. Criciúma. O Criciúma foi derrotado novamente no apagar das luzes para o Palmeiras e segue em penúltimo. Vitória. O time comandado por Carpini também não consegue vencer e se mantém na lanterna do ranking. Asterisco, os números entre parênteses indicam a variação de posição em relação à semana anterior. A sequência ao desempenho de cada clube no período atualizado. Entenda a classificação do ranking do Brasileirão OL foi calculada após os jogos do fim de semana do torneio. Ela leva em consideração todos os jogos disputados desde o domingo anterior, contabilizando partidas da Libertadores, Sul-Americana e outros torneios. O ranking traz o São Paulo na liderança, tendo ultrapassado o Palmeiras. Fluminense e o Flamengo aparecem na sequência, nas mesmas posições com relação à lista da semana passada. Atlético MG e Botafogo, também nos mesmos postos, completam o top 6. Já o Vitória segue como último, com Criciúma na vice-lanterna. O Vasco caiu para 18º e entrou no Z4 do